Bom dia, bom por Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra do Senhor, parte de segunda-feira pela manhã, tema é ritual e sacrifícios. Na lição passada, no estudo passado de ontem, a gente estudou sobre uma marquete também, que foi ali em 1 Coríntios capítulo 9, a jornada do povo de Israel ali no deserto, Paulo contando ali como foi, alguns caíram, alguns desobedeceram e foram mortos, e é uma marquete que simboliza a nossa vida hoje, essa jornada da gente rumo ao céu também, rumo a Canaã celestial. E nessa parte de segunda-feira a gente vai ver ritual e sacrifícios. Era também uma marquete que era usada naquele tempo e era um simbolismo em cima de todo o ritual. E a gente vai ver hoje, vai desvendar algumas coisas muito importantes sobre isso. Olha só, o sistema de rituais e sacrifícios encontrado em Levítico apresenta exemplos adicionais do que vimos na lição de ontem. Os símbolos do Antigo Testamento apontam para a verdade no Novo Testamento. Embora os leitores modernos da Bíblia ignorem esses rituais, eles contêm verdades espirituais importantes, de grande valor para os que estudam os rituais. Olha só que interessante. Quando você vai lá para Levítico capítulo 4, versículo 32 ao 35, lá fala de um ritual, oferecimento de um cordeiro, uma cordeira sem defeito, e o seu sangue era aspergido ali no chifre do altar, tudo mais. Então lá em Levítico você vê esse sistema de ritual. Agora, o que aprendemos com esse ritual? Embora não tenhamos um santuário com um altar onde possamos oferecer sacrifícios pelos nossos pecados. E quando você relaciona esse texto de Levítico capítulo 4, verso 32 e 35, com João 1,29, quando João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente já vai vendo aí o significado dessa marquete apresentada no Velho Testamento, ele já vai se aparecendo, se demonstrando ali no Novo Testamento. João já começa a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a importância ali daquela marquete, mostrando para o povo Israel, era criando esse hábito de estar ali oferecendo um sacrifício, representando que viria Cristo. Eram dois sacrifícios, um de 9 horas da manhã e uma de 3 horas da tarde, que era oferecido pelo pecado. E também a gente vê lá em 1 Pedro justamente falando sobre isso, o sacrifício que simbolizava o próprio Cristo, e ele veio, se ofereceu como um cordeiro para morrer por cada um de nós. Quando lemos as ordens no Antigo Testamento acerca do sacrifício, fica claro que Deus deu detalhes muito específicos sobre o que poderia ser sacrificado e quando, onde e que ritual e procedimento devia ser adotados. O ponto central de muitos rituais era o sangue. O ponto central de muitos rituais era o sangue, eles que aspergiam ali no chifre do altar. E a gente aprendeu algo interessante. Qual era a função exata do sangue? Porque ele tinha que ser colocado sobre o chifre do altar. Embora a maioria dos rituais associados ao santuário apareçam em formas prescritivas, ou seja, há instruções de como fazê-los, eles nem sempre incluía todas as explicações. Talvez seja porque o povo já entendia o que tudo aquilo significava. Afinal, o povo de Israel compreendia o significado do sangue. Lá em Levítico capítulo 17, versículo 11, é descrito que o povo já entendia o significado do sangue. Agora, o sangue era essencial para a expiação, o meio para justificar pecadores diante de Deus, diante de um Deus santo. Os sacrifícios são tipos, modelos da morte e do ministério de Cristo por nós. Quando você olha lá em Isaías capítulo 53, versículo 7, fala que Jesus, como uma ovelha, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, não abriu a boca. Então ele já estava simbolizando o que ia acontecer com o Filho de Deus. E uma coisa interessante com respeito ao sangue, 1 João capítulo 1, versículo 7, fala que aquele que anda na luz, que anda em Cristo, o seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Então, essa parte de segunda-feira é justamente isso, rituais e sacrifícios. Todo aquele processo de ritual e sacrifício que foi demonstrado ali no Antigo Testamento era um reflexo do que ia acontecer com o próprio Jesus Cristo.
E a gente sabe, com a morte de Cristo, o véu do santuário se rasga de alto a baixo e o sistema sacrificial é acabado, e agora nós temos um cordeiro. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se a gente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote intercedendo por cada um de nós. Então que possamos, nessa parte de segunda-feira, entender que o Filho de Deus, Ele veio aqui à terra, Ele se sacrificou por mim e por você. O seu sangue foi derramado para que a nossa vida fosse restaurada e fosse purificada. Que possamos fazer esse sacrifício, que possamos olhar para a cruz de Cristo, olhar e entender que esse sacrifício foi por mim e por você, e entendermos que Ele nos amou a ponto de entregar a sua própria vida. João 3,16 diz que o Deus soberano, o Deus Pai, entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Então que possamos demonstrar amor por essa entrega que Cristo fez por nós, e nos possamos jogar nos braços dele por completo. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. E eu convido vocês a entrar em contato com esse Deus maravilhoso através de uma oração. Eterno Deus e soberano Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma vez falar conosco. Obrigado, Pai, por nos deixar cada detalhe em Tua palavra, explicando-nos o que significa cada ritual, cada processo ali que o Senhor nos deixou. Queremos te agradecer, Pai, por o Teu Filho vir aqui um dia e ter nos salvado, ter morrido por cada um de nós. Sabemos que não somos merecedores, mas que Teu Santo e Bom Espírito venha nos fortalecer. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.